Lineu Navarro, bom dia, é um prazer tê-lo aqui conosco, participando desse nosso trabalho de entrevistas com os candidatos a prefeito de São Carlos. Bom dia, Juquita, bom dia, Fabinho, bom dia, Bill, bom dia, Leandro, bom dia, demais trabalhadoras e trabalhadores aqui da Intersom, bom dia, ouvintes dessa prestigiada rádio da nossa cidade. Bom dia. Bom dia, Lineu. Lineu, gostaria de que você nos dissesse, eu sei, conheço você, nós sabemos que seu desejo desde há muito tempo é ser prefeito de São Carlos. E você brigava por isso e briga por isso ainda. Essa é uma campanha política, é uma briga, né? No bom sentido, é claro. Mas eu gostaria que você pudesse nos iniciar a entrevista dizendo desse seu desejo, dessa sua vontade de ser prefeito, servir São Carlos. Lógico que eu sou nascido no sul de Minas, na cidade de Monte Santo, Minas. Fiz o primário, o ginásio em Monte Santo, depois fui fazer colegial no Colégio Estadual Culto Ciência, uma escola centenária da cidade de Campinas, e vim para São Carlos em 1975. Aí você associou ao Ranho? Isso, o Ranho chegou depois, né? O Ranho chegou mais ou menos em 78, 79, que ele chega em São Carlos. O Capeta também, da Convergência também chegou mais ou menos nessa época. Na escola de engenharia aqui da USP, eu entrei em 75, no ex-Mapofei ainda. Cursei engenharia até mais ou menos 81, fiquei na USP, não concluí o curso de engenharia civil, depois passei pelos bancos da Universidade Federal de São Carlos e acabei concluindo o curso de história naquela que antes chamava SER, que hoje é a Unicep. Logo na USP, no primeiro ano que eu vim para cá, em 75, teve uma greve de retomada do movimento estudantil no nosso país, e a USP aqui era polo da reconstrução das entidades dos estudantes, né? Teve um peso muito grande na construção, na verdade, do DCE livre Alexandre Vanuc, da USP, depois da reconstrução das entidades UE e da UNE. E eu me lembro bem que desde o começo que eu cheguei para cá, cheguei aqui em São Carlos, eu comecei a participar de movimento estudantil. Em 80, na fundação do PT, eu faço parte da fundação, sou membro do primeiro diretório do Partido dos Trabalhadores e sou membro praticamente de todos os executivos do PT de lá até hoje. Concorri em vários pleitos eleitorais do município, ingressei na Previdência Social através de concurso público no ano de 88, onde permaneci até o ano de 1996, quando sou eleito para o meu primeiro mandato como vereador à Câmara Municipal de São Carlos. Exerço hoje o 5º mandato de maneira consecutiva à Câmara Municipal de São Carlos, tendo exercido o cargo de presidente da Câmara nos anos de 2009 e 2010. Então, eu aspiro a ser prefeito da cidade de São Carlos, pela militância política que sempre tive na cidade, pelo conhecimento que, modéstia à parte, adquiri do ponto de vista da gestão pública, planejamento público, até pela experiência de ter sido presidente da Câmara Municipal, e também por gostar muito da minha cidade. Para cá eu vim, me casei aqui na cidade de São Carlos com uma são carlense, e tenho filhos, a Nayane, né, minha princesa de 15 anos, completa 16 anos esse ano, e o Murilo, que tem 10 anos de idade. Então, por ter constituído minha família aqui, por gostar de São Carlos, conhecer a cidade, desejar o melhor para a população como um todo, aspiro a ser prefeito da cidade de São Carlos nessa disputa eleitoral. Lineu, o último orçamento de 2015 apontou que São Carlos empregou 28% do orçamento em saúde, mas a gente tem sempre notícia de falta de medicamento, de remédio, fraldas. Então, qual é a sua solução para esses problemas da saúde? Olha, eu entendo, né, que mesmo que São Carlos esteja aplicando um valor superior àquele preconizado pela lei federal, que estabelece, uma emenda constitucional, na verdade, estabelece o mínimo de 15% que os municípios brasileiros devem aplicar na área de saúde, nós estamos longe ainda de atender plenamente aquilo que são as demandas dos milhares de usuários do Sistema Único de Saúde no município de São Carlos. Eu acho que São Carlos hoje ainda padece de alguns problemas que precisam ser resolvidos na área de saúde pública. Particularmente, a proposta nossa é que seja ampliado e muito a questão da estratégia da saúde da família no município de São Carlos. Nós devemos ter hoje, particularmente nas regiões da cidade que mais demandam o programa de saúde da família, cerca de 60% no máximo da população atendida na saúde da família. Nós queremos, na verdade, chegar próximo dos 90%. Eu acho que uma parte da cidade não demandaria esse tipo de atendimento na área de saúde. Então, concretamente, precisamos ampliar
né, um atendimento na área de saúde da família, que na atenção primária da saúde, é o setor que mais dá resolutividade, né, que promove e prevê, né, saúde. Então, obviamente, essa é uma prioridade de um governo que tenha esse entendimento de saúde pública como primazia. Uma outra questão que precisa ser resolvida na área de saúde é a questão na área de especialidades. Né, isso é um problema não só da cidade de São Carlos, existe uma resistência muito grande dos médicos especialistas serem contratados através de concursos públicos, tanto que os concursos públicos de São Carlos, historicamente, nestas áreas de dermatologia, ortopedia, psiquiatria, as áreas de especialidades, não conseguem ser completadas as vagas, não conseguem ser ocupadas as vagas por aqueles que são aprovados em concurso público. Então nós temos que pensar em uma forma que supere este problema na área de especialidades. E uma outra questão que gostaria de falar nesse primeiro momento na área de saúde é a reorganização necessária da regionalização da saúde no município de São Carlos. Está muito ultrapassado, porque ela foi pensada há cerca de 13, 14 anos atrás, precisa ser regionalizada. E quais seriam as novas mudanças, a modernização desse sistema? Olha, Juquita, a questão primeira, do meu ponto de vista, é fazer o diagnóstico que temos de equipamentos públicos, de servidores, readequar a capacidade de atendimento dessas unidades de saúde do município de São Carlos, pensando numa nova forma de regionalização. A regionalização da cidade de São Carlos na área de saúde pública está muito ultrapassada. Precisa repensar, talvez se criar mais uma ou duas regionais, mas mais do que isso, redividir, né, a cidade para que a rede seja construída do ponto de vista a dar maior resolutividade ao sistema como um todo. Tá? Uma questão que eu coloco sempre, que é uma luta do nosso mandato enquanto vereador e que é uma aspiração da sociedade, é a questão da reorganização da assistência farmacêutica no município de São Carlos. Existiam 28 unidades de saúde que possuíam farmácias. É distribuição gratuita de remédios? São as farmácias, existe toda uma rede, na verdade, mas particularmente nas unidades de saúde existiam 28 farmácias. Por uma questão legal, né, a prefeitura foi obrigada a recuar para apenas 8 unidades hoje que tem, né, unidades de farmácia, né, que faz a distribuição dos medicamentos. Isso causa um transtorno muito grande e uma falta de acesso a medicações por parte da população. Imagina que um morador que é atendido na USF do Jockey Club, ele tem que se dirigir até a Santa Felícia para ter acesso ao medicamento que foi prescrito na unidade do Jockey Club. Ou um morador que mora aqui no Azuvir, no Castelo Branco, ele tem acesso à medicação apenas no SEMI. Então esse transtorno, na verdade, acaba ocasionando que parte das receitas não sejam efetivamente utilizadas, né, cumpridas por aqueles pacientes que demandam dessas medicações. Então, para mim, uma primeira questão que coloca na área de saúde é a questão da atenção primária, e aí a estratégia da saúde da família precisa ser ampliada com novas unidades, mas mais do que isso, uma reprogramação, a questão das especialidades que precisa ser resolvido de forma definitiva. Talvez vamos apresentar uma proposta de que se faça convênios, parcerias com ambulatórios e se pague por essas consultas à parte, não se pague da forma que se paga hoje pelo RPA, que é nas unidades de emergência do município, que é um custo muito caro. Mas pode-se fazer convênios com ambulatórios para suprir, né, a demanda que existe, e a questão da nova regionalização, né, da assistência farmacêutica e também da própria estrutura da Secretaria da Saúde no município de São Carlos. Plínio, além dos nossos problemas que nós temos aí, UPAs, Unidade Básica de Saúde, todas essas coisas que nós temos por aí, um dos grandes problemas para também melhorar esse serviço é a questão financeira. Cada vez que você monta aí um sistema, mensalmente, depois gasta-se um número vultuoso de dinheiro. E nós estamos tendo um outro problema em São Carlos, sério. Nós temos os hospitais nossos aí, e que nós temos a Santa Casa, que está praticamente no limite. Nós temos o hospital da UFSCar, que está demorando ainda para ser terminado, concluído. E pior ainda, a Casa de Saúde de São Carlos. Apesar de ser particular, mas ela presta um serviço muito bom à cidade, eu prestava um serviço bom à cidade nesse conjunto, e com o seu fechamento há cerca de 10 dias, nós ficamos capenga. Como é que você vê isso aí? Atrapalha? Olha, nós estamos falando da atenção terciária na saúde, que é a área de atenção hospitalar, que envolve cirurgias, UTI e procedimentos pós-operatórios. Eu quero dizer para você o seguinte: a Santa Casa, efetivamente, seus 220, 230 leitos, está totalmente estrangulado o seu atendimento. Ela não consegue mais ampliar do ponto de vista de ter mais leitos. O Hospital Escola, o que precisamos ser muito claro e lembrar, que infelizmente o atual governo municipal
mais ou menos pelo mês de março, abril de 2013, forçou a paralisação das obras do Hospital Escola, na sua tentativa vã de colocar dentro da estrutura do Hospital Escola o AME, coisa inclusive que foi rechaçada pelos próprios técnicos da Secretaria de Estado da Saúde. Mas nesse processo de convencer o atual prefeito que lá não caberia uma unidade do AME, isso paralisou as obras por 2 anos do Hospital Escola. Até que ele se convenceu e alugou, né, e está pagando, inclusive, já faz 2 anos, o aluguel daquele imóvel lá da Salum, onde vai se instalar o AME da cidade de São Carlos. Torcemos, na verdade, fazemos gestões, depende muito do governo municipal, a pressão junto ao governo federal pela continuidade da liberação de recursos para que o Hospital Escola seja concluído. Chegue agora na primeira fase, na nova primeira fase do Hospital Escola, na verdade a segunda fase de construção dele, para termos mais 60 leitos até o final do ano que vem, que é essa a proposta da atual direção do Hospital Escola. Isso vai aliviar muito pouco ainda a questão da atenção terciária no município de São Carlos. O ideal é que cheguemos aos 220 leitos programados originalmente para o Hospital Escola. Aí estaríamos dobrando a capacidade hospitalar. Isso depende muito hoje do governo federal. Então, o governo federal tem um compromisso, o Ministério da Saúde, não sei se é o atual ministro da Saúde, mas o anterior tinha um compromisso de estar liberando os recursos como vinha liberando os recursos. Inclusive as compras que a Prefeitura Municipal fez recentemente, de cerca de quase 15, 18 milhões de reais para novos equipamentos do Hospital Escola, né? Mas são demandas que têm que ser cumpridas pelo governo federal. Tá? A questão que você coloca da Casa de Saúde, a gente precisa primeiro lembrar, esse imóvel, né, o terreno era um terreno da Prefeitura Municipal, por uma lei da década de 60, foi doado para aquela sociedade, uma empresa privada que foi constituída na época, e a corresponsabilidade da Casa de Saúde para a Prefeitura, para o serviço público, era muito pequena. Eram 4 leitos, na verdade, em que servidores públicos municipais ou trabalhadores rurais teriam acesso pagando 50% das despesas efetuadas nesse hospital privado, né? Torço para que o Estado pudesse assumir ele enquanto um hospital de referência, um hospital estratégico da sua rede hospitalar, tá? Para integrá-lo na rede hospitalar do município de São Carlos, que atende o SUS. Nós sabemos que da forma que hoje está constituído, é impossível o SUS ser atendido, os pacientes do SUS serem atendidos na Casa de Saúde, porque é um hospital que deve milhões de reais de impostos e questões trabalhistas. Então, obviamente, né, torcemos e faremos gestões no sentido de que a Casa de Saúde continue sendo um hospital, mas que possa passar a atender os pacientes também do SUS. Coronel, uma das marcas das administrações do PT foram exatamente as questões sociais, os programas sociais desenvolvidos no município, programas de transferência de renda, cooperativas. Como que você vê essa questão você sendo eleito prefeito de São Carlos, qual é a sua proposta para essa área social da prefeitura? Olha, Leandro, primeiro é reconstruir, né, a participação popular efetiva que existiu nos 12 anos de governos Newton Lima e Bárbara na cidade de São Carlos. O atual governo municipal, infelizmente, ele não consegue ou não tem a sua visão de que a população deve efetivamente participar da construção das políticas públicas no município de São Carlos. Então, trazer a participação dos conselhos municipais ligados à área de assistência social, que é o próprio CMAS, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, outros conselhos que desenvolvem programas sociais no município de São Carlos para reconstruir políticas sociais nesta área. Temos que levar em conta que grande parte da assistência social diretamente, hoje, em todos os municípios brasileiros, é prestada pelo governo federal, que é a concessão das Bolsas Famílias. São Carlos tem cerca de 6 mil Bolsas Famílias que são entregues mensalmente às pessoas cadastradas, né, que faz jus a esse benefício, além dos benefícios da Previdência Social, de caráter continuado. Precisamos reconstruir os programas sociais de caráter local. Eu acho que o Renda Cidadã, que é um benefício do município, o cartão alimentação, que é um benefício sustentado pela Prefeitura Municipal, precisa ser reajustado o valor dele, e mais do que isso, precisa ser ampliado. Esse é um benefício de caráter nosso. Além disso, reconstruir toda uma rede de parcerias com as entidades assistenciais do município de São Carlos. Eu não concordo, acho esquisito, na verdade, que várias entidades sociais, da cidade de São Carlos, entidades assistenciais, de longa data, de serviços prestados à cidade, de muita experiência nesta área,
continuem perambulando pelos gabinetes dos vereadores da Câmara Municipal, implorando recursos através de emendas parlamentares para poder minimamente manter os programas sociais na cidade de São Carlos. Eu dou exemplo da Rosa de Saron, que infelizmente faz 2 anos que foi desativada. Era uma entidade que tinha quase 20 anos de trabalhos prestados na área da juventude, ali no Centenário, no bairro Centenário, no bairro Santa Paula, no município de São Carlos. Então, esse trabalho, na verdade, ter uma parceria, primeiro construir com os conselhos as políticas públicas dessa área, e depois ter efetivamente uma programação de liberação de recursos públicos para essas entidades que são fundamentais na complementação das ações das políticas públicas do município de São Carlos, tem que ser uma marca de qualquer governo municipal que pensa com seriedade essa questão. Lineu, o prefeito deu entrevista aqui à Intersom e disse que o passivo deixado pelo PT prejudicou a administração dele. Faço a seguinte pergunta: o PT quebrou São Carlos? Olha, se o PT tivesse quebrado a cidade de São Carlos, não teria entregue a administração do prefeito Barba em dezembro de 2013 para janeiro de 2013 com o dinheiro no caixa e com o resto a pagar totalmente insignificante do ponto de vista da arrecadação do município de São Carlos. Essa é a primeira questão. Uma questão que eu preciso deixar claro, mais uma vez, esclarecer a população. Mas ele fala Carlos. O seguinte, que o que quebrou São Carlos, palavras dele, foi uma irresponsabilidade do PT naquela ação que houve, que ele entrou, que eles entraram pedindo a anulação do processo e não deixaram um caixa suficiente para se houvesse um revés, que houve. E com isso houve uma retirada de dinheiro da prefeitura. Olha, Juquita, a primeira coisa que quero falar... Isso ofendeu tremendamente aí os pagamentos desses 2 últimos anos aí. Olha, primeiro precisa colocar os termos da verdade. E eu falo, olhando no olho de cada um da cidade de São Carlos, peço voto sempre assim, falo das minhas ações enquanto vereador sempre assim, porque eu não tenho nada a ocultar, e particularmente em relação à questão da dívida que foi consolidada e repactuada com a União no ano de 2000, antes do primeiro ano do governo do Newton. Preciso esclarecer primeiro o seguinte: existiram 2 medidas provisórias de 99 que obrigaram, feitas editadas pelo governo Fernando Henrique Cardoso, que obrigavam os municípios brasileiros a repactuar as dívidas que tinham com várias instituições financeiras. São Carlos tinha 7 contratos com entidades financeiras que foram todas nesse bolo. E aí foram repactuados. A nossa dívida inicial era de 31 milhões de reais, o contrato assinado pelo ex-prefeito Melo com a União, para se pagar essa dívida em 30 anos, na verdade, 360 meses. A nossa dívida inicial era de 31 milhões de reais. Para se ter uma ideia, de fevereiro de 2000 até dezembro de 2000, o governo municipal pagou cerca de 1.400.000 reais. A dívida no final do ano estava em 35 milhões de reais. E por que isso? Porque o índice adotado da medida provisória imposto aos municípios na repactuação de suas dívidas era um índice altamente escorchante, era o IGP-DI. Né? É um índice, na verdade, muito alto, já para aquele padrão daquele ano, mais 9% de juros ao ano. Então imagina como a dívida crescia. Para você ter uma ideia, eu tenho uns números para você, a parcela inicial do pagamento dessa dívida em fevereiro de 2000 era de 132 mil reais. Quando o Newton o governo municipal conseguiu, através da contratação de um escritório da cidade de Curitiba, que conseguiu liminares para outros municípios também, nós estávamos pagando em agosto de 2006 504 mil reais na parcela mensal. A nossa dívida, que era de 31 milhões, em fevereiro de 2000 já estava em agosto de 2006 em 60 milhões. E nesse período de 6 anos o município já tinha sangrado os cofres públicos, já tinha pago à União 27 milhões de reais. É uma coisa indescritível a forma que a dívida subia. Pois bem, o que aconteceu? Nós lutamos desde o primeiro momento, como todos os outros municípios brasileiros, que houvesse um novo índice de correção, que fosse recalculada toda a dívida desde o início de fevereiro de 2000. Independente disso, nós conquistamos uma liminar junto à Justiça, pagando cerca de 700 e poucos mil reais ao escritório de Curitiba, e a parcela nossa caiu significativamente. Nós estávamos pagando cerca de 500 e poucos mil reais, essa parcela veio para 130 e poucos mil reais mensais. O que acontece? De 2006 até 2014, né, nós continuamos pagando, correções pequenas na verdade, mas uma parcela muito menor daquilo que a União queria cobrar. Existiu uma reunião, e que precisa deixar claro, Juquita, no dia 9 de novembro de 2012,
da transição do governo Barba para a transição daquele que foi eleito, o senhor Paulo Roberto Otomani, em que foi explicado e registrado em ata. Existe essa dívida, o contrato é esse, o escritório que está contratado até o dia de hoje para tomar conta dessa ação na justiça é o escritório Andreoli lá da cidade de Curitiba. Todos os dados foram passados e registrados em ata, com a presença de Valdomiro Bueno, com o vice-prefeito, a Laide, que representava a Câmara Municipal, com o ex-secretário municipal de Fazenda, pessoa muito responsável, o senhor Paulo Pité, foi tudo registrado em ata. Quer dizer, o governo tinha total ciência de todo o quadro financeiro da prefeitura, inclusive desta ação que tramitava da União contra o município de São Carlos. O que acontece? De lá, se fosse correto ter guardado de 2006 até o final de 2012 algum valor para provimento caso a liminar caísse, se isso fosse uma responsabilidade, foi também irresponsável o senhor prefeito, que de janeiro de 2013 até julho de 2014, quando cai a liminar, ele também não provisionou nenhum valor, né, para caso a liminar viesse a cair. O pior, na verdade, é assim, a arrogância do prefeito municipal, da atual administração, é que não quis continuar com o contrato que existia de Curitiba. Quando cai a liminar em junho, julho de 2014, nós fomos o vereador que propusemos na Câmara Municipal audiências públicas para tratar desse assunto. E falávamos desde o começo, é necessário se contratar um escritório de advocacia que tenha peso suficiente em Brasília para renegociar, para reconquistar essa liminar ou recolocá-la em funcionamento. O governo sempre falava, não, nós vamos para Brasília, isso numa canetada lá a gente resolve com muita tranquilidade com o escritório, com os próprios advogados que temos na Prefeitura Municipal. O tempo foi passando, Juquita, esse foi o problema, na verdade. Até que o governo municipal atual se convenceu, depois de um ano, que deveria contratar um escritório que tivesse a capacidade técnica de elaborar ações, petições na justiça para travar os bloqueios que vinham acontecendo já há um ano. Então é uma incompetência, é uma falta de visão da gestão pública e da forma de tratar as coisas públicas do atual governo que levou a essa sangria de 70 e poucos milhões. Mas precisa se afirmar que em 2014 nós fizemos um refis em que 22 milhões entraram de pagamentos de dívida ativa de cidadãos do município de São Carlos que não estavam programados no orçamento de 2014. Então não é 70 e pouco se for esse ano sangrados, na verdade. Além que o governo não fez nenhuma reprogramação do orçamento do município. Então não existe nenhuma irresponsabilidade do prefeito. Eu quero dar um dado novo, Juquita, que a cidade vem esquecendo nos últimos meses. Em janeiro deste ano nós aprovamos 2 leis na cidade de São Carlos em decorrência de medida provisória e uma particularmente tem a ver com a questão da dívida. Quando se negociaram as dívidas lá atrás, no ano de 2000, foram 160 e poucos municípios que repactuaram as suas dívidas. Pois bem, todo mundo pagando, alguns conseguiram eliminar com o tempo a dívida, o histórico da dívida de cada um. Neste ano, em decorrência de uma lei complementar votada em 2014 no Congresso Nacional e regulamentada por um decreto no final de 2015 pela presidenta Dilma, a Câmara Municipal aprovou uma lei em janeiro deste ano, já publicada pelo senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a fazer a repactuação da dívida agora sob o novo índice que foi adotado por essa lei municipal, que passa a ser o IPCA mais 4%. O que deveria de janeiro para cá o município de São Carlos ter feito já? Coisa que 120 municípios já conseguiram. Alguns na renegociação da dívida já receberam dinheiro de volta, como é o caso da capital de Minas, gloriosa BH, que já recebeu cerca de 140, 150 milhões de reais de volta dos pagamentos que foram feitos a mais, porque foi tudo recalculado. A dívida de todos esses municípios foram recalculadas. Até agora, não se sabe se a Prefeitura Municipal tentou pelo menos fazer essa repactuação da dívida junto ao governo federal. Então imagina a incompetência do atual governo em renegociar uma coisa que já está determinada por lei federal e autorizada por lei municipal. Lineu, nós estamos vivendo um momento aí de crise no transporte coletivo municipal. Qual é a sua proposta, qual é a sua visão para resolver esse problema? A minha visão é a visão que a maioria dos vereadores defende, que é a questão da implementação da concorrência, abertura da concorrência pública, que já deveria ter sido aberta desde abril de 2014, quando a Justiça determinou a impossibilidade de que a empresa anterior
a Atenas Paulista continuasse a operar o serviço de transporte coletivo do município de São Carlos. Que faça mais uma audiência pública, que abra, que cumpra o que foi determinado pela Justiça, até o próximo dia 23 agora deste mês, se abra o processo de concorrência pública para, de forma transparente e clara, se rediscutir a contratação, se discutir, na verdade, a contratação de uma nova empresa para operar o serviço de transporte coletivo no município de São Carlos. Lembrando, inclusive, Leandro, que a última pesquisa de origem e destino feita no município de São Carlos é de 2007, 2008. Imagina quanto está ultrapassado qualquer planejamento calcado em dados e diagnósticos em relação ao transporte coletivo no município de São Carlos. Lineu, os partidos sempre fazem pesquisas internas e a gente tem a oportunidade de acompanhar algumas delas, e eles mostram que, isso é a opinião do eleitor, que a questão da segurança aflige bastante, né? Que tipo de proposta você tem para a segurança pública? Olha, primeiro rearticular um núcleo gestor, né, de segurança pública que articule ações das polícias civil, militar, científica, da própria Guarda Municipal, um fórum ligado diretamente ao gabinete do prefeito municipal. A segunda questão, que eu acho que é imprescindível, é que seja aumentado o número de câmeras, do sistema de câmeras do município de São Carlos. O governo Bárbara não conseguiu implantar 24 câmeras, infelizmente é que 12 dessas hoje estão desativadas por pequenos problemas de manutenção. 12, a metade delas estão desativadas, né, porque o governo municipal não consegue ter eficiência necessária para recolocá-las em funcionamento. Essa é outra questão. A terceira questão, que é óbvia, é a questão da infraestrutura do município, que é a responsabilidade do município, da prefeitura. A questão da iluminação pública, a questão de limpeza de terrenos públicos e privados, para que não sirvam de depósito de coisas roubadas. E a quarta questão, que é a questão dos projetos sociais, que tratamos muito por leve aqui, projetos culturais, esportivos que precisam ser reimplantados no município de São Carlos. É lamentável que nos dias de hoje, Fabinho, nós tenhamos um equipamento público como aquele, o Centro de Artes e Cultura aqui, de Esportes aqui do São Carlos 8, ou os 2 centros da juventude do Monte Carlo e da cidade de Iraci, totalmente desativados, com quase nenhum programa, atendendo muito pouco a juventude do município, particularmente nessas áreas de alta vulnerabilidade social. Precisamos complementar só, Juquita, que a questão da insegurança e a questão dos altos índices de violência afetam a qualidade de vida da população, que acabam afastando da cidade novos empreendimentos, novas empresas, que levam muito em conta hoje índices de violência, índices de segurança pública. Linão, são 3 minutos, é isso? 3. 3 minutos, pra gente encerrar. Como é que você vê o PT de hoje? O PT de hoje tem estrutura suficiente junto à população para ganhar uma eleição em São Carlos? Olha, Juquita, aqui em São Carlos, e eu falo de São Carlos, problemas em partidos políticos. Aqui, que o PT não tinha nem candidato praticamente a vereador, só tem 18, tal. 18 candidatos, nós temos a vice, que é a companheira Cândida dos Santos, foi presidente até recentemente do Conselho Municipal de Economia Solidária do município de São Carlos, pessoa respeitada, são carlense, da Vila Prado. Temos uma chapa de 18 candidatos e candidatas a vereador para as próximas eleições, e eu quero deixar muito claro que nós do PT de São Carlos, nós temos um legado a defender, que foram os 12 anos de um governo altamente exitoso, com nossos parceiros, inclusive daqueles momentos, no município de São Carlos. Isso é reconhecido por toda a população. Os governos do Nilton do Barba foram altamente significativos para a melhoria da qualidade de vida da população de São Carlos, para o destravamento urbano, para o destravamento econômico da cidade de São Carlos. Eu, particularmente, tenho 20 anos de experiência como vereador, nunca tive nenhum problema em relação ao meu posicionamento político, nunca tive nenhum processo diferente de outros que se apresentam como candidatos nessas eleições agora deste ano, e reconhecemos que todos os partidos têm pessoas que devem, e esses que devem pagar pelos seus erros, sejam do PT, do PSDB, do PMDB, do PSB, de qual partido seja. Esse é o meu posicionamento. Eu, particularmente, ando tranquilo na cidade de São Carlos, durmo tranquilo com a minha consciência, olho, faço a minha campanha política olhando no olho de cada cidadão, porque não tenho nada a esconder do meu passado de 20 anos enquanto vereador na cidade de São Carlos. E a questão de mobilidade urbana? Falta 1 minuto, acho que dá para você discorrer um pouco sobre esse tema, Lineu. Que é chato, o problema é chato na cidade para todos nós. Eu acho que o problema está chato, complicado, na verdade. Eu acho que o problema central não é se aumentar vias, na verdade. A única alternativa primeiro reconstruir, com a parceria da sociedade de São Carlos, com os técnicos que nós temos, na verdade, chamando inclusive as universidades a participar efetivamente desse processo de discussão do plano de mobilidade urbana que São Carlos ainda
carece, né? Então todos os meios de transporte devem estar discutidos e planejados dentro de um plano de mobilidade, as viagens a pé, a utilização dos veículos, o transporte coletivo, o próprio transporte de cargas, a mobilidade das cargas dentro do município urbano, tudo deve estar pensado dentro do plano de mobilidade urbana de uma maneira geral.